que a igreja é cheia. Quando a igreja é cheia, todo mundo conhece a história. Que eles olharam e pensaram que eles estavam, a multidão que estava do lado de fora, acharam que eles estavam bêbados, cheios de mosto. Quando Pedro se levanta para pregar a palavra de Deus, Pedro vai dizer para a multidão que aquilo era uma promessa que o profeta Joel tinha prometido. Mas logo Pedro vai pregar a mensagem central da Bíblia, central do Evangelho, que é Jesus. Quando Pedro vai começar a pregar a mensagem acerca de Jesus, ele vai dizer que aquilo que estava acontecendo, aquilo que tinha sido derramado sobre os crentes no cenáculo, foi derramado por aqueles que eles tinham matado, crucificado, e que a morte não tinha poder de segurar na sepultura, no qual ressuscitou, está à destra de Deus e estava derramando a sua presença sobre a igreja. E algo extraordinário acontece ali no capítulo 2. Algo extraordinário que chama a minha atenção no capítulo 2. Porque Pedro está pregando. E quando Pedro termina de pregar, Pedro não faz o apelo. Porque nós que pregamos às vezes, gostamos de ver as pessoas se convertendo. O único pregador da Bíblia que não gostou do efeito da sua mensagem foi Jonas. Jonas ficou revoltado com o efeito da sua mensagem. Mas todo pregador, o que ele tem prazer é de pregar e ver as pessoas se convertendo ao Evangelho, reconhecendo Jesus como Salvador. E às vezes a gente usa, como eu já usei, de algumas palavras. Olha, hoje pode ser o último dia do culto. Olha, amanhã não te pertence, amanhã não te pertence. Mas Pedro apenas pregou o Evangelho. E quem fez o papel de converter as pessoas foi a presença do Espírito Santo que tinha sido derramado sobre a igreja. Quando Pedro acaba de pregar, a Bíblia diz que eles chegaram aos apóstolos perguntando e disseram: o que faremos para nós ser salvos? E Pedro abre a boca e diz assim, ele não diz Jesus te ama, ele não diz Deus tem uma obra na sua vida, pelo contrário, Pedro abre a sua boca e diz: arrependei-vos e recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. E aqui eu aprendo que nós não precisamos inventar. Nós não precisamos inventar um método para atrair as pessoas. Nós não precisamos inventar métodos para que as pessoas venham e conheçam Jesus. O papel da igreja é pregar apenas o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus. O papel da igreja é pregar, e o papel de convencer é do Espírito Santo. Quantos acreditam nisso nesta noite? Levante a sua mão e adore a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Deus abençoe, pastor Marcos. Muito obrigado. Aleluia. O Evangelho é esse. Venha para Jesus, não é esse. Venha para Jesus e você vai ser abençoado. Venha para Jesus, você vai ser curado, vai receber uma nova casa. Não. O Evangelho é arrependei-vos. Arrependei-vos e recebereis a presença de Deus. Recebereis a salvação. Recebereis a vida eterna. Deus abençoe nosso amado irmão evangelista Jefferson, um pregador da palavra de Deus. Vamos ouvir os varões adorando ao nosso Deus nessa noite. Irmãos, abra o coração, adore ao Senhor, glorifica o Senhor está aqui presente em nosso meio, amém?
Meus irmãos, nós os saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós pedimos que o grupo de varões posicione de pé para nós estarmos louvando a Deus, até porque a Bíblia diz: celebrai ao Senhor com alegria. Glória a Jesus. Deus, abençoe vocês. Queridos, vamos ouvir os jovens e adolescentes também adorando ao Senhor. Enquanto os jovens e adolescentes adoram, nós vamos recolher as ofertas. Então, os diáconos, por favor, estejam a postos para que possamos recolher os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Jovens e adolescentes, podem se mobilizar, se dirigirem até aqui à frente para que vocês louvem ao nosso Deus.
adolescentes da Regional 6. Queridos, vamos chamar aqui o pastor Marco Vasconcelos. Ele vai pregar a palavra de Deus nessa noite. Fique bem atento àquilo que Deus tem para falar nos nossos corações, né? Não se movimente, fique no seu lugar, que com certeza Deus tem uma palavra para a nossa igreja, assim como já tem falado desde o início do culto. Pastor Marco. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Somos felizes porque Deus já tem falado conosco na leitura, tem falado conosco nos louvores, tem falado conosco na pregação do nosso irmão, que quer nos encher do seu Espírito, e ele já até me ajudou como introdução daquilo que eu pretendo falar um pouquinho com vocês nessa noite, que foi o que o Senhor colocou no meu coração. Coloquei um propósito de todas as sextas-feiras que eu estivesse pregando, sempre estar falando de uma das 5 solas da Reforma Protestante. E hoje, pela bondade de Deus, eu quero falar com você sobre só lhe deu glória. A glória só para Deus. Deus é um Deus exclusivista. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se nós olharmos, e o irmão já falou sobre a igreja primitiva, que se inicia para a grande maioria dos historiadores lá em Atos dos Apóstolos, quando acontece a descida do Espírito Santo, e essa igreja, ela se estrutura, cresce, e infelizmente com o passar do tempo, ao invés de melhorar, ela vai piorando. Entra na Idade Média e as coisas ficam piores ainda. As posições eclesiásticas são vendidas. Então, você poderia comprar para ser um bispo, ou o bispo que estava lá morria e passava o bispo filho. Até crianças estavam assumindo bispados ou como cardeais, simplesmente porque a sua família tinha alguma posse e comprava aquela posição. Isso faz com que a igreja se distancie da palavra de Deus. E a igreja entra num problema seríssimo, que era o problema de dar à tradição o mesmo valor que a Escritura. A partir de um determinado momento, eles querem honrar tanto a figura humana e dar tanta importância para um humano, que eles criam a figura do Papa, e a figura de um Papa inerrante. O que ele falasse era absolutamente certo. Não importava se estivesse de acordo ou em desacordo com a Escritura. Essa igreja começa a se distanciar da palavra. Essa igreja começa a viver um fanatismo religioso. Essa igreja começa a ser enganada por pessoas que começam a vender planos de salvação, começam a vender perdão de pecados, começam a vender indulgências para que, se tivesse pecado, era só ir até lá, comprar uma indulgência e o pecado estava perdoado. Não precisava mais de arrependimento, não precisava mais de contrição, não precisava mais de nada. O que precisava era chegar lá, comprar uma indulgência e o seu pecado estava garantido. E a situação ficou tão feia que poderia se comprar até indulgência para quem já tinha morrido. E você podia comprar até indulgência para quando morresse. Então você comprava um passe livre para pecar. Você podia fazer o que você quisesse e as pessoas achavam que estavam seguras por isso.
O primeiro a se revoltar com isso foi John Wycliffe, e ele tenta implementar a reforma, mas ele é vencido. E embora ele tenha começado e tenha traduzido a Bíblia para a língua inglesa, tinha começado esse trabalho tão essencial, porque até a Bíblia tinha sido tirada da mão dos cristãos. A Bíblia não era mais acessada pelas pessoas. Wycliffe fala, não, nós precisamos traduzir a Bíblia para o inglês. E isso é considerado uma heresia, e depois que ele morre, vão até lá, desenterram os ossos dele e queimam para dizer que ele é herege. Logo depois surge um outro reformador que tenta também implementar a reforma, John Huss, da mesma maneira. Ele quer dialogar e mostrar, olha, não existe nada a ver em ficar colecionando relíquia. A lasca da cruz, existiam centenas e milhares de lasca da cruz, e as pessoas olhavam para aquilo como se fosse algo que pudesse fazer a diferença na vida delas. Huss tenta implementar a reforma, mas ele é traído pelo seu príncipe, que tinha dado a ele um salvo-conduto, uma garantia de que ele poderia defender as suas ideias. Só que o príncipe dele chamava Sigismundo. E o Sigismundo vendeu ele em troca de uns pedaços de terra. Ele morre também e morre queimado. Mas a chama da reforma está acesa. Essa igreja que tinha se distanciado das Escrituras, essa igreja que tinha se afastado das Escrituras, essa igreja que tinha colocado a mesma autoridade a um homem que tem a palavra de Deus, essa igreja tão distante, ela começa a ser bombardeada por várias pessoas que desejavam e que viam que isso estava errado, porque era uma igreja que estava distante de Deus. Surge então um monge que vai até a catedral de Wittenberg num belo dia e coloca lá 95 teses, em que ele vai refutar todas essas heresias que haviam se tornado e que haviam transformado a igreja. E Lutero vai lá e coloca essas teses, e ele quer aperfeiçoar a igreja. Ele quer que a igreja que estava distante da palavra voltasse à palavra. Por isso que é tão importante nós estudarmos as 5 solas. Só a Escritura, é a Escritura que tem autoridade máxima e ponto. A igreja pode ser atualizada. A igreja precisa ser reformada. A Escritura nunca, porque a Escritura é a palavra de um Deus que não muda. Nós somos salvos pela graça, e a graça é dom de Deus. Nós somos salvos pela fé, não é pelo nosso mérito e nem pelo nosso talento, para que nenhum de nós possa sair por aí se gloriando. Nós fomos achados por Deus. Ele derramou a sua graça nas nossas vidas, e não existe outro caminho. A 4ª sola, só existe um caminho: Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa historinha de que tem outro caminho, não tem. O caminho é Jesus, ou entra por ele ou não entra. Mas o que eu quero pensar com você hoje, e talvez seja um conceito que nós tenhamos perdido como igreja. Não digo aos irmãos que estão aqui, eu sei que são ensinados e muito bem ensinados pelos seus pastores, mas eu digo com a igreja de hoje. A igreja de hoje, no geral, parece que nós não entendemos que a glória é única e exclusiva para Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias, no capítulo de número 9. A minha Bíblia está contra mim hoje.
Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Quem achou, diga amém. Você já deixa aberto também, lá em Colossenses, no capítulo de número 3. Nós vamos ler esses dois textos de início. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Jeremias 9, 23 a 24 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Que coisa interessante. É absolutamente lindo o que esse texto diz. Porque aqui talvez estejam os 3 maiores motivos para nós nos gloriarmos em nós. Normalmente, a pessoa que é sábia, ela se gloria nisso. Ela acha que ela sabe mais do que os outros. Ela acha que é mais inteligente do que os outros. E alguns cientistas fazem questão de tentar provar e tentar afirmar que são ateus, que não acreditam em Deus, que isso não é para as pessoas sábias, intelectuais, que têm muita inteligência. Mas o Senhor aqui já dá um alerta. Por isso que o texto, quando o texto fala assim diz o Senhor, é para a gente parar, ouvir e prestar atenção, que aqui não tem diálogo. Toda a Bíblia é palavra de Deus, mas quando diz assim diz o Senhor, preste atenção, porque Ele vai falar uma verdade absoluta e que não tem discussão. É necessário que eu aceite isso como verdade absoluta. Preste atenção no que eu vou dizer. É como se o Senhor estivesse chamando a nossa atenção. Ei, prestem atenção no que eu vou dizer. Você que é sábio, não se glorie na sua sabedoria, porque o princípio da sabedoria é um só: é temer ao Senhor, não existe outro. O verdadeiro sábio é aquele que teme ao Senhor, que tem a sabedoria que vem do Senhor. Não se glorie. Mas parece que nós, como igreja, só tenho a impressão que nós estamos dando muita glória para as pessoas. Respeitar, valorizar, perfeito. Agora, se não for aquela irmã, o culto não tem graça. Se não for aquele irmão que pregar, quem que vai pregar? É o irmão falando de tal. Hoje eu vou na igreja. Hoje Deus vai falar. E quando não for ele, aí Deus não está falando. Parece que nós, como igreja, estamos seguindo o caminho contrário do que esse conselho de Deus. E parece que alguns pastores deixaram a fama subir a sua cabeça, e eles começam a falar verdadeiras barbaridades, porque não leram e não entenderam esse texto, e eles consideram a se achar mais sábios do que Deus, e alguns até têm a cara de pau de dizer: a Bíblia precisa passar por uma atualização, a Bíblia não responde às questões do homem moderno.
Porque ele se acha na posição de aconselhar a Deus, de se sentir superior a Deus. Ele acha que porque ele estudou, às vezes ele teve oportunidades, às vezes ele fez mestrado, fez doutorado, pronto, agora não preciso de nada. Se não for o Senhor, o inimigo nos engole vivo. Se não for o Senhor, nós estamos perdidos. Se nós confiarmos na nossa sabedoria, nós estamos perdidos. Por isso que tem se transformado a igreja em idolatria. Porque as pessoas estão não se gloriando no Senhor, mas se gloriando em seres humanos. E seres humanos são falhos. Seres humanos são imperfeitos. Mas tem um que não divide a glória dele com ninguém. Porque só ele é o maior de todos. Não existe ninguém nem nada maior do que Deus. Por isso que a glória dele é absolutamente extraordinária. Por isso que aquele homem, quando viu a glória do Senhor, falou: ai de mim que vou perecer. Por que ele diz isso? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Quando a glória do Senhor é manifesta e o Senhor se revela a nós através de atributos que Ele pode nos comunicar, esses atributos que Ele nos comunica em nós de maneira muito limitada, porque nós somos limitados. Agora, quando nós olhamos e falamos: olha, Deus é amor, Ele é um amor perfeito, não tem nenhuma variação no amor de Deus. Quando nós olhamos e falamos: Deus é justiça, nós olhamos e vemos um Deus que é perfeitamente justo. Perfeitamente justo. Graças a Deus que nós, como igreja, jamais questionamos as ações de Deus, não é? Amém? Porque nós sabemos que Deus é justo. E Ele manifesta a sua justiça de forma perfeita. Por isso que só Ele é digno de glória. Quando Ele comunica esses atributos para nós, eles impactam a nossa vida, mas nós jamais vamos ser como Ele. Por isso que participar de um culto como esse é absolutamente extraordinário. Por quê? Porque a glória que está aqui não é a nossa. Nós não cantamos para a nossa glória. Nós não tocamos para a nossa glória. Nós não nos reunimos para a nossa glória. Mas nós nos reunimos para glorificar aquele que pode transformar vidas. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Só Ele. Só Ele. Tudo é para Ele, tudo é dele. Vou quebrar hoje aquela mística que ficam paparicando você e dizendo: você é essencial para Deus. Deus precisa de você. Deus precisa do seu louvor. Deus precisa da